O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 352 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos na grande última sessão do Catecismo, a quarta parte que trata sobre a oração cristã. E na segunda sessão desta grande parte estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso. Hoje vamos ouvir a leitura de um pequeno resumo que o Catecismo nos oferece sobre o artigo que tratava sobre a oração do Pai Nosso como um resumo do Evangelho. E para tanto vamos ouvir a leitura dos números 2773 a 2776. Resumindo, atendendo ao pedido de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus lhes confia a oração cristã fundamental do Pai Nosso. A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho, a mais perfeita das orações. Está no centro das Escrituras. É chamada oração do Senhor porque nos vem dele, Jesus, mestre e modelo de nossa oração. A oração do Senhor é a oração da Igreja por excelência. É parte integrante das grandes horas do ofício divino e dos sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Integrada na Eucaristia, ela manifesta o caráter escatológico de seus pedidos na esperança do Senhor até que ele venha. Para uma reflexão adicional no episódio de hoje, vamos fazer a leitura de mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso 3. Amados irmãos e irmãs, bom dia e também bom ano. Prosseguimos as nossas catequeses sobre o Pai Nosso, iluminados pelo mistério do Natal que acabamos de celebrar. O Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, no centro do Sermão da Montanha. Entretanto, observemos o cenário. Jesus sobe à colina junto do lago, senta-se. Em seu redor, em círculo, estão os seus discípulos mais íntimos e depois uma grande multidão de rostos anônimos. É esta assembleia heterogênea a primeira que recebe a recomendação do Pai Nosso. A colocação, como foi dito, é muito significativa, pois neste longo ensinamento, que está sob o nome de Sermão da Montanha, Jesus condensa os aspectos fundamentais da sua mensagem. O começo é como um arco decorado para a festa, as bem-aventuranças. Jesus coroa de felicidade uma série de categorias de pessoas que no seu tempo, mas também no nosso, não eram muito consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos,
as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. Onde há o Evangelho, há revolução. O Evangelho não nos deixa impassíveis, estimula-nos, é revolucionário. Ao contrário, todas as pessoas capazes de amor, os artífices da paz, que até então tinham acabado nas margens da história, são os construtores do reino de Deus. É como se Jesus dissesse: ide em frente vós que levais no coração o mistério de um Deus que revelou a sua onipotência no amor e no perdão. Desta porta de entrada que inverte os valores da história, sobressai a novidade do Evangelho. A lei não deve ser abolida, mas precisa de uma nova interpretação que a reconduza ao seu sentido originário. Se uma pessoa tem um coração bondoso, predisposto para o amor, então compreende que cada palavra de Deus deve ser encarnada até as últimas consequências. O amor não tem confins. Pode-se amar o próprio cônjuge, o próprio amigo e até o próprio inimigo com uma perspectiva totalmente nova. Jesus diz: eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Eis o grande segredo que está na base de todo o Sermão da Montanha: sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Aparentemente, estes capítulos do Evangelho de Mateus parecem ser um sermão moral, parecem evocar uma ética tão exigente e impossível de praticar, mas ao contrário descobrimos que são sobretudo um discurso teológico. O cristão não é alguém que se compromete a ser mais bondoso que os outros. Sabe que é pecador como todos. O cristão é simplesmente um homem que para diante da nova sarça ardente, da revelação de um Deus que não inclui o enigma de um nome impronunciável, mas que pede aos seus filhos que o invoquem com o nome de Pai, que se deixem renovar pelo seu poder e que reflitam um raio da sua bondade para este mundo tão sedento de bem, à espera de boas novas. Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Falo afastando-se de dois grupos do seu tempo. Antes de tudo, os hipócritas. Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admirados pelos homens. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá o dia inteiro, ou vão todos os dias e depois vivem odiando os demais, ou falando mal das pessoas. Isto é um escândalo. É melhor não ir à igreja. Vives assim como se fosses ateu. Mas se vais à igreja, vive como filho, como irmão, e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Ao contrário, a oração não tem outro testemunho crível a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e fecha a porta, reza em segredo a teu Pai. Depois Jesus distancia-se da oração dos pagãos, que usam de vãs repetições porque pensam que, por muito falarem, serão atendidos. Talvez aqui Jesus faça alusão àquela captatio benevolentiae, que era a premissa necessária de tantas preces antigas. A divindade devia ser de qualquer forma acalmada com uma longa série de louvores, até de orações. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. E Elias, ao contrário, estava em silêncio, e o Senhor revelou-se a Elias.
Os pagãos pensam que falando se reza. E também eu penso em tantos cristãos que creem que rezar é, desculpai-me, falar a Deus como um papagaio. Não, rezar faz-se com o coração, de dentro. Ao contrário, diz Jesus, quando rezas, dirige-te a teu Deus, como um filho ao seu pai, o qual sabe do que precisas ainda antes que tu lhe o peças. Poderia ser também uma prece silenciosa, o Pai Nosso. No fundo, é suficiente pôr-se sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai, e isto é suficiente para sermos ouvidos. É bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Não tem necessidade de nada, o nosso Deus. Na oração pede unicamente que mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele para nos descobrirmos sempre seus filhos amadíssimos. E Ele ama-nos tanto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!